Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre cartografia, voltada para o ciclo 3, apostila número 1, frente número 2, módulo 4, cartografia parte 2. Vamos lembrar primeiro para vocês da técnica de anamorfose. Turma, lembra? A anamorfose, na morfologia, o formato ele não é obedecido, tá? Ele não segue escala cartográfica, é uma representação visual que não tem aquelas técnicas ou componentes de um mapa, né, de paralelos, meridianos, escala, nada disso, tá? Ela é uma representação visual que vai te passar uma determinada mensagem. Qual é a mensagem? É a análise de um fato proporcionalmente à sua quantidade, tá? Observe aqui. A cartografia por anamorfose é um instrumento interessante para as análises comparativas e é também um documento de comunicação e não uma representação do mundo real. Perfeito? Como é o caso do mapa. Tá? Ele vai te comunicar uma informação quantitativa. E é bem simples. Quando você observa a anamorfose, aquilo que você observar num tamanho grande é porque possui muito do fato analisado. E se estiver num tamanho pequeno, é porque possui pouco do fato analisado. Tá? Vou apresentar para vocês aí a seguir alguns exemplos de anamorfoses. Veja aqui que interessante, olha, distribuição da população islâmica no mundo. Tá? O continente americano, ele quase some. Uma presença aqui, né, um pouco maior nos Estados Unidos da América. Tá? Nós observamos uma grande quantidade desta população islâmica, onde? Na Indonésia, tá? Na Ásia e na África. Não em toda a Ásia, não em toda a África, é claro. Você pode perceber que especialmente a porção norte, a porção ocidental e a região do chifre da África com maior quantidade de islâmicos. Né? No caso da Ásia, sul e sudeste da Ásia, além do Oriente Médio. Reconheceu aqui a Turquia, por exemplo? Reconheceu aqui a Península Arábica? Certo? Muito bem. Outros exemplos de anamorfoses, agora para o Brasil. Bom, aqui você tem, né, um mapa dividindo o Brasil em regiões, como você está habituado, e os demais são anamorfoses. Essa daqui te apresenta a agricultura familiar, tá? Então você consegue perceber o quê? Que na região Nordeste, por exemplo, a presença da agricultura familiar é bem expressiva. Já no Centro-Oeste e Norte, não. População, número de habitantes. Sudeste é a região mais populosa, o estado de São Paulo é o mais populoso do país. Confere. Regiões Centro-Oeste e Norte, menor população. Produção agrícola, grande destaque para o centro-sul do país, né? Em especial o Sudeste e o Sul. Densidade demográfica, mais uma vez, lembra? Região Sudeste é a de maior densidade demográfica no país, tá? Aqui nós teríamos, complicado um pouco para você perceber, mas seria o Distrito Federal, que ultrapassa 500 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Por outro lado, né, você percebe que a região norte quase desaparece, né? Porque ela tem densidades demográficas baixíssimas, certo? Número de veículos em circulação, veja, grande destaque novamente para o estado de São Paulo. Participação no produto interno bruto, novamente o estado de São Paulo, a região sudeste, né? E, a seguir, vamos ver aí a representação ipsométrica. O que é a representação ipsométrica? É a representação do relevo nos mapas. Eu vou te apresentar aí algumas imagens, né? A gente vai conferindo devagar, tá? Lembre, o relevo ele é tridimensional, ele tem 3 dimensões, certo? Comprimento, largura e altura. O relevo tem montanhas, tem vales, tem depressões, planaltos, planícies, mas os mapas não, eles são bidimensionais, comprimento e largura apenas, a altura não. Como a gente pode passar numa superfície plana? A ideia de altitudes diferenciadas. Está aí, então. Tá? Imagine aqui uma montanha, né, como você está observando aqui. Tá? Essa montanha está sendo, entre aspas, fatiada, cortada em fatias, tá? E representada aqui no plano. E a mesma coisa aqui nessa situação. 2 elevações, tá? O relevo está fatiado em determinadas altitudes,
Aí seria como se eu pegasse cada uma dessas fatias e desenhasse aqui no papel o contorno de cada uma delas. Essas linhas todas que você está observando são chamadas de isoipsas. É uma representação ipsométrica. Cada isoipsa representa uma determinada altitude, altitude em metros. Observe, portanto, 100 metros, 200 metros, 300 metros. Cada linha aqui está no intervalo, se você observar com cuidado, de 10 em 10 metros. Aqui é a mesma coisa, 10, 20, 30, 40, percebe? Então, a partir desse tipo de representação, eu sei que aqui estão representados os lugares mais altos e aqui em volta os mais baixos. Aqui os lugares mais altos e em volta os lugares mais baixos. É só verificar as altitudes marcadas em cada isoipsa, perfeito? O intervalo entre as isoipsas deve ser mantido constante. No caso aqui, feito de 10 em 10 metros. Seguindo a representação ipsométrica. Quando você observa uma maior proximidade entre as linhas, elas estão mais próximas, mais grudadinhas umas das outras, isso indica que o terreno tem uma declividade mais acentuada. E quando elas estão mais afastadas, mais distanciadas umas das outras, isso indica que o terreno tem uma menor declividade. Tá? Não esqueça, portanto, maior proximidade aí entre as isoipsas, maior declividade do terreno. Maior afastamento entre elas, menor declividade do terreno. Continuando, mais um exemplo aí de representação ipsométrica. Tá? E aí o que você observa? Além de terem sido usadas as isoipsas, né, houve também a aplicação de um outro recurso, que são as cores diferenciadas, o que te permite visualizar com maior clareza, com maior facilidade, as áreas mais baixas e as áreas mais altas. E aí, óbvio, você vai ter que observar a legenda colocada ao lado do mapa. Né? Então, estas áreas mais escuras aqui, olha, estariam acima de 850 metros de altitude. Aqui nós temos o quê? Corpos de água, represas. Tá? É um mapa de Bororé. Tá? Região de Bororé, localizada aqui na zona sul da capital paulista, como apontado aqui no mapa. Tá? Uma área de proteção ambiental do Bororé. Tá? E as áreas verdes, junto aqui aos corpos de água, junto à represa, menos de 750 metros de altitude. Confere? Então, visualmente, fica até bem claro para você lugares mais altos, lugares mais baixos. E agora vamos lembrar da cartografia temática. Cartografia temática, o que vem a ser? Nada mais do que aplicar todos os recursos que a cartografia nos oferece para análise de temas específicos de estudo. Tá? E isso não se aplica só à geografia. Geografia e cartografia não são sinônimos, né? Que fique bem claro. Tá? Existe um curso superior de engenharia cartográfica, existe um curso superior de geografia. A geografia se utiliza muito da cartografia, mas não é a única ciência, não é a única área de conhecimento humano que se utiliza dos recursos da cartografia. Perfeito? Então, se você aplicar esses recursos da cartografia para um estudo que esteja sendo feito, para um tema específico, você está aplicando aí a cartografia temática. E aí eu vou finalizando a aula te apresentando alguns exemplos de uso da cartografia temática. Por exemplo, aqui, Comércio Ocidente-Oriente, século IX ao XIII, tá? Na região do Mediterrâneo. Um mapa de fundo histórico, né? De uma análise histórica, tá? Aplicando aí os recursos da cartografia. Aqui, espécies ameaçadas de extinção, aves, répteis e mamíferos no Brasil. Aplicação do recurso da cartografia. Aqui, linhas de transporte metropolitano aqui na Grande São Paulo. Tá? Isso inclui linhas de metrô, linhas de trens que percorrem os subúrbios. Tá? Também mais uma aplicação dos recursos aí da cartografia. Perfeito? E uma série de vídeos que eu vou sugerir, caso você queira até ampliar ainda mais os seus estudos aí. Tá? Muito bem, estamos encerrando agora a aula de cartografia. Muito obrigado por me acompanhar, continue me seguindo. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.
Até mais.